Vamos adiante aqui no Morning Show. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem não ter visto nada demais nas conversas vazadas dele com o procurador Deltan Dallagnol. Os diálogos atribuídos a eles, que se deram pelo aplicativo Telegram, foram divulgados pelo site The Intercept Brasil. Também nessa segunda-feira, a OAB recomendou o afastamento temporário tanto de Moro quanto de Dallagnol, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, assim como dos demais procuradores da República citados no caso. Em nota, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defende investigação plena, imparcial e isenta diante do que chama de gravidade dos fatos. A conduta de Dallagnol será investigada pelo Conselho do Ministério Público. E o Moro, hein? Você pode estar se perguntando como é que fica nessa história. Vamos a Brasília. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, está lá para repercutir com a gente esse fato que toma conta e invade o noticiário. Qualquer jornal que você abra, qualquer rádio que você ligue, qualquer aplicativo de internet que você acione, o assunto tá lá, impregnando todo o noticiário. Trindade, o Bolsonaro já falou que acredita, né, plenamente no Sérgio Moro. Agora, isso aí, como previmos ontem, como falamos ontem, causa um reboliço político. Qual é o plano aí, se é que tem algum plano, do Planalto, né, do Palácio do Planalto, Zé, do Palácio da Alvorada e do Planalto, a essa altura do campeonato? Bom dia. Pois é, o Moro volta ao centro do noticiário, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, embora indicações aqui e ali, de que o presidente Jair Bolsonaro tenha se afastado e tenha já se tornado resistente ao ministro Sérgio Moro, antes mesmo da divulgação desses diálogos, né? Tudo próximo ali ao presidente Jair Bolsonaro indica o contrário, de que o governo sai em defesa e reforça a posição do ministro Sérgio Moro. Então, essas notícias não procedem, algumas até publicadas aí como a verdade de que há tempos já na indicação de um ministro evangélico para o Supremo já seria sintoma de um afastamento do ministro Sérgio Moro. Seria inocência dizer que isso não interfere na pauta do Congresso Nacional. Interfere sim, o Congresso está diferente. Houve uma reunião entre os presidentes da Câmara e Senado para avaliar se a Lava Jato não mira a política como um todo e não só o ex-presidente Lula, né? Ou seja, há uma reação da política que esperava ávida por esse acontecimento. Então, Sérgio Moro se encontra com o presidente Jair Bolsonaro hoje, vai dar ali a sua versão, já que hoje não é bom ficar falando através de mensagens e através de telefonemas, e o presidente Jair Bolsonaro vai saber exatamente onde estará pisando. O procurador Deltan Dallagnol, ele publicou um vídeo hoje mostrando que a Lava Jato é isenta, que combate a corrupção onde quer que ela esteja. E mostra que em vários partidos políticos houve indicações, pedido de abertura de processos, alguns estão no Supremo Tribunal Federal, e ele fala o seguinte, de que o procurador, o Ministério Público, conversa com juízes, na presença ou não de advogados de defesa, que se trata de um relacionamento normal neste processo. E olha, Edgar, o grande chamamento de atenção do Ministério Público está sobre o principal dessa história, que é o hackeamento de dados considerados sigilosos, não só de um profissional, mas segredos de Estado, né? Segredos do Ministério Público e num processo muito complicado. Isto é muito grave e está sendo colocado de lado. Certo. Vamos, Caio, quero te ouvir a esse respeito. O Zé usou uma palavra que eu quero te passar já com esse fio aí para você seguir. A normalização de atos obscuros, assim. Até que ponto, né? A gente tem que olhar para isso e achar que é uma coisa banal, é uma coisa que acontece. E a ponto de não nos articularmos e através dos mecanismos legais, aí estou me referindo, a combatê-los.
É o seguinte, né? Eu aí peço perdão aí para o ouvinte para repetir a minha argumentação. Como bem trouxe aí, como bem reportou o Zé Maria, essas conversas elas são rigorosamente normais entre a magistratura e o Ministério Público. E só fazendo um parênteses sobre o começo aí da nota, a OAB, né, enquanto braço jurídico do PT, sequer merece o Moro e o Deltan nos seus quadros. Agora, o ponto é, o compromisso, falar do ponto de vista filosófico aqui, o compromisso do juiz e do promotor, portanto, da magistratura e do Ministério Público, é com a justiça. Esse é o compromisso, princípio. Logo, o compromisso com a verdade. Quem não deve satisfação à verdade, em última análise, é o advogado, certo? Do réu, da parte acusada, cujo compromisso se dá exclusivamente com o seu cliente. Sabe, essa é a verdade dos fatos. Então, o que existe é o seguinte, eu queria chamar a atenção do ouvinte para esse tipo de manipulação. Eu tenho visto matérias atrás de matérias em que são entrevistados exclusivamente advogados, doutrinadores, com uma visão garantista do direito. Eles acreditam que o direito penal, o direito de processo penal, ele é necessariamente um direito de proteção ao acusado e ignoram completamente o espírito público das nossas leis, o interesse público delas, porque a função da justiça é justamente promover a pacificação social e fazer a verdade prevalecer. Então, o que acontece? Essas matérias elas vão trazer aí as opiniões desses juízes garantistas e aí, logo no final, vão comentar da completa invalidade de tudo isso que foi colhido aí pelo site panfletário que a gente repercutiu ontem, invalidade do ponto de vista jurídico. Ou seja, isso não influencia em absolutamente nada, e ainda que houvesse qualquer tipo de nulidade, porque já falei aqui, não tem nenhuma ilegalidade na troca de mensagens que foi exibida, mas ainda que houvesse, a nulidade, ela só vai se verificar se ela produzir um efeito deletério para o réu. Ou seja, você tem que ir no caso concreto daquilo que foi falado e ver em que medida que aquele ato prejudicou de alguma forma e quantificar isso, certo? Para que haja alguma mudança no status quo. E como a gente bem disse, o juiz Sérgio Moro, ele é sujeito aí aos freios e contrapesos do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Então, após o Moro, a questão foi analisada pela instância superior, pelo Tribunal Recursal e pela Corte Constitucional. Então, o que a gente tem aqui é uma tripla, quádrupla verificação do trabalho do juiz. Então, se outros juízos que não incorreram nesses supostos erros corroboram o trabalho dele, tá manifesta a imparcialidade e a propriedade do trabalho do juiz Sérgio Moro. Caio, deixa eu tirar uma dúvida com você, como leigo de direito. Quando a gente pensa num juiz, a gente pensa num juiz como alguém que tem isenção e parcialidade para julgar algo. Portanto, ele não pode estar próximo nem de acusação, nem de acusado. Ele tem que estar ali no centro. Quando a gente vê uma transcrição de conversa, como a do Deltan, falando para o Moro que não sabia se as provas se sustentavam do Lula, e a gente ouve o Moro dizendo que a sentença já está direcionada nesse sentido, isso não mostra que ele está mais próximo de um lado do que do outro, que ele está moralmente ou eticamente comprometido? Pode até não ser crime, mas do ponto de vista moral, isso não é um problema? Não, é porque é o seguinte, existe todo um contexto da formação de opinião do juiz com base, inclusive, em critérios já pré-estabelecidos. Uma vez que o crime está verificado, mas a prova, como eu bem disse, não é cabal, afinal de contas, corrupção não deixa recibo, você não declara em imposto de renda, aquela velha analogia do batom na cueca, sem você ter o ato em si flagrado. Mas a gente tem que pensar aqui que o Moro também, ele cumulava duas funções, né? Não só juiz, mas coordenador de uma força-tarefa. Força-tarefa cujo objetivo... Mas não é o Ministério Público que coordena a força-tarefa? O juiz não está fora Não, mas desse pacote? ele era o juiz responsável e, por força de lei, ele é obrigado, inclusive, a receber as partes no processo, tanto o Ministério Público quanto o advogado. É por isso que a gente tem aqueles advogados milionários do lulopetismo que chegam a despachar de bermuda no Supremo Tribunal Federal, certo? E por que eles valem tanto dinheiro? Porque eles têm os ouvidos dos magistrados, por algum motivo que eu desconheço qual é, um pouquinho mais abertos às ideias dele. Então o que acontece? Por lei,
O juiz tem que receber a parte. Então, o mesmo papo que o Dallagnol teve com o juiz Sérgio Moro, também poderia ter acontecido com a defesa do Lula. A diferença seria a seguinte: eu vou entrar com um determinado recurso. O juiz ele pode até de certa forma... Mas entrar com recurso não é algo oficializado do processo e trocar mensagem por WhatsApp é algo pessoal que nada tem a ver com as partes? Por exemplo, Quero falar de direcionar a operação. É porque assim, essa é uma questão de celeridade. São até outros princípios constitucionais. A justiça ela tem que ser célere, ela tem que ser efetiva, você tem que ter economia processual. Não há problema nenhum. Muitas vezes o advogado de defesa, ele vai argumentar com o juiz mais ou menos a linha de argumentação dele, qual vai ser a linha de argumentação, e ele vai percebendo ou chamando a atenção do juiz para determinada tese. Então ele vai falar: olha aqui, doutor, essa turma tem votado dessa forma, mas tem esse entendimento. Então existe isso, e isso é benéfico. A diferença é que antes do advento da revolução tecnológica, isso era feito nos gabinetes, nas furnas e tal, de forma oral. E agora você só passou isso por um ambiente privado das mensagens Caio, de aplicativo. eu recebi aqui pelo Twitter do Marco Aurélio, ele falou aqui pedindo para mandar para você, eu não sei exatamente onde é esse artigo, mas artigo 254, o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí tem o inciso 4º, se tiver aconselhado qualquer das partes. Não, é o Código de Processo Penal. É o Código de Processo Penal. É o artigo 254, no inciso 4, diz exatamente isso aí. Só que é o seguinte, Fefito, você tem que ver como que é a interpretação disso à luz da aplicação do direito. Aconselhar qualquer das partes parece. Não, o juiz ele não fica lá absolutamente inerte, só aguardando provocação por escrito. Isso é completamente descolado da realidade processual. Você pode perguntar para qualquer desembargador. Aliás, a coisa que eles mais odeiam é ficar recebendo partes e tratando direto com o Ministério Público. Como eu disse, a função precípua do Poder Judiciário é promover a justiça. E ele estava lá na capacidade, na qualidade de um responsável por uma força-tarefa. Mas você está aí alegando uma anomalia aceitável dentro do processo de justiça do Brasil? Então, Não, se o juiz ele tem que ser isento e trabalhar a partir de uma provocação, você está dizendo que não é isso que funciona. Agora, com base nessas coisas, nessa tecnicidade toda aqui colocada na nossa conversa, Zé, tem um fator aí que é a realidade dos fatos. Quer dizer, isso é uma coisa que tem a Operação Lava Jato como um grande trunfo da justiça brasileira, de ter colocado muito criminoso na cadeia, ter desbaratado sistemas de corrupção, mas é inegável que essas relações, frente aos fatos que se sucederam depois, o próprio ministro Sérgio Moro, na sua incursão pelo governo de Jair Bolsonaro levando o símbolo maior da Lava Jato para dentro do Planalto, quer dizer, são coisas que não se podem dissociar de um entendimento técnico e, na minha visão, a gente não deve banalizar e normalizar atitudes que são consideradas suspeitas, para dizer o mínimo aí.